Uma das coisas que muito me tocou foi quando eu comecei a ouvir vozes. E eu vi 3 vezes, né, o inimigo falando comigo, ó, faz um pacto comigo que você vai fazer sucesso. Aí depois eu fiz minha banda, aí eu falei, pô, aí eu comecei a botar as músicas. Aí depois veio no meu coração de fazer um CD. Fazer um CD, que é o Rapsódia. Né? Aí o meu primeiro CD, eu uni as músicas, eu fiz no estúdio da Rosana, né? O marido dela produziu. Então tocou em algumas rádios, graças a Deus tocou CNT, TVE. Então tocou em alguns lugares que a gente, graças a Deus, né? Uma boa CNT, repercussão, né? no Wagner Montes. Uhum. Então a gente pôde, né, trilhar uma estrada, né? Um negócio, graças a Deus, que me deu uma certa bagagem, né? Uma certa estrada que a gente fala, né? Quanto tempo você ficou com a Rapsódia? Rapaz, eu acho que mais ou menos nós ficamos acho que uns 4, 5 anos ou mais. Então foi estrada pra caramba mesmo, né? Eu não tenho muito assim de data, não. Aham. Mas foi Uns 4 anos de experiência. Foi um... Quando você começou com a banda para tocar música própria, já com suas composições, ou você fazia essa coisa de tocar cover? Eu também, olha, eu não é por vaidade que eu digo isso. Eu nunca gostei de ficar tocando cover. Eu falei assim, poxa, porque a gente, quando é compositor, a gente estuda, a gente cai na leitura, a gente, pô, não é por vaidade, mas a gente... busca o conhecimento, né? Busca conhecimento, a gente... E eu falei assim, poxa, eu vou... Como eu disse que eu tinha respostas de pessoas que falavam, pô, cara, teu trabalho é bom, né? Tanto que esse CD, graças a Deus, ele foi ouvido pelo Ezequiel Neves, pelo falecido já, né? Marito Bahia, alguma pessoa, né, que do ramo, e eles falaram, cara, o trabalho está muito bom. Então quer dizer, eu fui me embreando, tentando fazer cada vez mais as minhas composições, porque a gente, quando é compositor, a gente quer mostrar o nosso trabalho, ainda mais, né, sendo bem visto, sendo bem falado, né, pela misericórdia que eu digo isso. Então desponta aí a gente, pô, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, né? Então aí eu fiz o Rapsódia, um pouquinho de esforço, né, fiz com amor, tentando fazer o melhor. Esse foi que ano? Isso foi em 98, mais ou menos. 98? 98. Mais ou menos na época do Indignado, né? Foi bem na época dos Indignados mesmo, que a gente fez. Nossa, acho que foi em 96, 97, se não me engano. Foi nessa época aí. Quando o Thelmo falou, a gente estava conversando, o Thelmo tanto o Thelmo quanto foi o Fernando, né, que estava com ele naquele dia, pô, falou bem demais da banda, falou muito da Rapsódia, falou, cara, que a banda era assim, muito boa. Aí eu falei, pô, então um dia a gente vai trazer o Platão, e nesse mesmo dia ele falou, não, mas agora ele tá cantando, ele não tá mais com essa mesma banda, ele já tá em outra vibe e tal. Aí queria que você completasse a história aí, falando já de como você sua conversão já pra mudança, né, que você saiu do ramo secular para ir pro gospel evangélico, no caso, né? Sim. Aconteceu algumas coisas que tem que ser falado, né? Porque isso aí é um testemunho de vida, né? Então eu tenho que passar, porque eu creio assim que Deus permite que nós passemos por algumas coisas, porque para que a gente possa ver que Ele está no controle de todas as coisas. Embora eu, nessa época, eu não tinha assim conhecimento espiritual, né? E eu tinha aquele lado avesso, né,
meio cético do que realmente as coisas espirituais. Então eu era católico, apostólico, romano, mas eu não frequentava. Então eu não era. Teve uma época até que eu pensei assim, eu vou ser ateu, porque para mim isso aí... Não frequentava, né? Não tinha porque... E também não via assim se intitular um membro de alguma coisa, não era, né? Sim, eu não tinha uma ligação, não tinha uma ligação. Não comungava, né? Não comungava, não congregava, não, sabe? Eu não declarava. Então, quando na época que eu estava fazendo, a gente já estava indo CNT, como eu disse, TVE, né, em algumas rádios, e estava sendo bem aceito, a gente tocava em Zona Sul. Então a gente já estava, o pessoal do métier, né, já estava falando, pô, cara, pessoas, músicos do Barão, do Vermelho, pessoal, caramba, nós frequentamos festival que o cara chegava e falava assim, pô, caraca, essas músicas são tuas, não sei o quê. Então a gente via assim que as coisas estavam já dando certo, né? Já estavam no auge assim, mas aconteceu coisas que eu acho que não foi permissão de Deus que nós continuássemos. E uma das coisas que muito me tocou foi quando eu comecei a ouvir vozes. E eu vi 3 vezes, né, o inimigo falando comigo, faz um pacto comigo que você vai fazer sucesso. E eu olhava para trás assim, aí teve um amigo meu que, né, nós fomos sargento junto, né, ele é meu pastor hoje. Eu cheguei para ele, era baterista, ele conhecia, né, e eu falei, pô, cara, eu tô ficando maluco. Eu tô ouvindo voz. Aí ele chegou para mim e falou, vamos conversar. Aí ele mostrou na Bíblia o que estava acontecendo, que o inimigo tem essa, né? Ele era um anjo que do lado musical, e ele tentou, usurpou ser igual a Deus, né? Ele me mostrou todo. Mas no caso, seu amigo, ele era evangélico já. Ele já era evangélico, ele já era presbítero. Então eu cheguei para ele. Então Deus permitiu que a nossa amizade, né, fora o quartel, para que acontecesse isso. Hoje ele é meu pastor. Então o que acontece? Ele me mostrou na Bíblia, só que eu, como eu falei, um cético, eu não acreditei. Eu falei, isso aí é historinha. Aí depois eu tive a oportunidade de ler numa revista que tinha ao lado, essa revista falava de cantores americanos e bandas americanas e bandas nacionais. E falou algumas coisas e diziam, fulano ouvia vozes, se drogava porque ouvia vozes. Aí eu li na revista. Aí Deus falou comigo, olha, você não quis acreditar no meu filho? Eu te mostrei na palavra. Mas olha, agora eu estou te mostrando aqui, uma revista, olha aí, que como é verdade, que existe um mundo espiritual. Aí a ficha caiu. Caramba. Aí a ficha caiu. Aí eu fiquei atônito assim, eu falei, pô, mas será? Eu fumava, eu bebia. Aí teve uma hora que eu cheguei e falei assim, poxa, eu cheguei para Deus e falei, Senhor, já que existe, eu não vou brigar, né? Eu falei assim, eu não vou
socar a ponta de faca, né? Eu falei, poxa, se o Senhor existe, eu me dá uma prova. Aí Deus foi me mostrando aos poucos coisas que, sabe, que Ele, pela misericórdia, Ele me separou desde o, né, do ventre da minha mãe. Ele usou uma profetisa uma vez para falar comigo, olha, Jeremias 1:5, desde o ventre da tua mãe eu te separei, né, para que tu seja profeta para as nações. Então eu recebi aquela palavra, eu fiquei, sabe, e eu falei, poxa, aí as coisas foram começando a acontecer, mas eu ia na igreja, às vezes eu falei assim, então, Senhor, o Senhor tem que me mostrar uma igreja. Porque também eu conheci pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha, procura uma igreja séria, procura uma igreja que pregue a palavra, seja um bom cristão, tente dar um testemunho. Porque a gente sabe, né, falando como abertamente, nós sabemos que infelizmente, existem pessoas que não, sabe, tem um título, tem isso, mas não vive aquilo que não vive a verdade, que ele segue, né, que ele fala. Exatamente. Que é cristão, vai para a igreja, só vai para a igreja, exatamente. E só. Então eu me propus a fazer uma coisa, entendendo? Não estou falando que eu sou santarrão, que a gente não existe santo, só o Senhor Jesus, mas a gente tem que prezar e fazer o melhor para Jesus, né? Para fazer, porque para que não envergonhe o evangelho dele. Errar, humano, tá, tudo bem, mas também se a gente também ficar naquela situação, a gente já não tá, a gente já não é mais inconsciente, né? Então, na minha trajetória, eu procurei uma igreja. Foi quando eu vi a voz de Deus falou, é aqui que eu quero você, e onde que eu até hoje estou, né? Pela misericórdia. Mas isso tudo, assim, aconteceu, você estava com essa banda e você simplesmente começou a ser tocado e foi... foi bem... Porque assim, geralmente a pessoa como é que fala? Demora a acreditar, né? Quando Sim. Você foi bem... Como é que é a palavra? Você acreditou muito rápido, né? Que para quem não... Não, mas ele teve duas confirmações, né? Porque já tinham falado da palavra e ele acabou lendo numa revista que não tinha nada a ver, né? Exatamente. Deus me provou, já que eu não queria... Duas vezes, pela escritura, você já ficou meio descrente. Eu era cético isso. Eu achava que tudo... Justamente porque para um cético tudo é coincidência, acredita nas coisas, começa bem desse fala jeito, que é né? Conversa fiada, que é pastor querendo dízimo, que é essas coisas, né? Raramente um cético aceita coisa assim de início, né? De rápido, assim, né? Sim, porque tudo é uma coincidência, né? Porque você também já tinha, como você falou. Na verdade, nem foi coincidência, né? Foi uma confirmação. Foi Jesus-cidência. A palavra foi perfeita.